bem-vindo à semana 6, tá? Meu nome é Ivan Santos, professor de Biologia do Sistema Positivo de Ensino. Hoje vamos falar sobre artrópodos, né? Depois de falar sobre 4 filos, fazer a revisão, enfim, vamos falar sobre artrópodos, né? E artrópodos é importantíssimo. É um filo muito grande, muito especial. Tanto é que nós vamos fazer ele em 2 aulas, né? Tamanha a quantidade de informações que tem sobre ele. São os primeiros animais a se apresentarem algo interessante aí, como as articulações, né? E uma característica exclusiva deles, que nós vamos comentar a seguir, que é o exoesqueleto, beleza? Então, se você, por um acaso, está sem seu livro aí, dê um pause aí, vai lá buscar, abra lá na unidade, no volume 6, né? E vamos discursar lá sobre o filo artrópoda, tá bom? Então vamos lá, características gerais, tá? Simetria bilateral, você já está cansado de saber, 2 lados bilatéreos quase idênticos, quando não são idênticos, né? São 100% idênticos, são quase idênticos, tá? Direito e esquerdo e tudo mais, protostômios, é o último grupo que nós vamos estudar com o plastóporo dando origem à boca, triblástico, já comentamos, né? 3 fluidos germinativos, celomados, obviamente, tá? E atenção, animais metâmeros com formação de tagmas. Então aqui os metâmeros que apareceram lá nos anelídeos começam a se fundir numa estrutura mais única, né? Que são chamados de tagmas, né? Então esta estrutura aparece aqui nos artrópodos. Uma característica marcante neste grupo é o exoesqueleto quitinoso, ou seja, uma estrutura, uma armadura externa que fornece proteção para esse indivíduo, à base de um polissacarídeo, a quitina, né? Uma desvantagem, né? Toda armadura, ela é rígida, ela não cresce, né? Ela não encolhe, ela não aumenta, né? Então, o indivíduo, ele acaba produzindo ali a armadura dele, né? No entanto, à medida que ele vai crescendo, a armadura vai ficando pequena, não é mesmo? Já que não alonga, não tem elasticidade nem nada. Então, há a necessidade de fazer trocas. Então, a armadura não acompanha o crescimento do indivíduo. Então, periodicamente, esses organismos têm que fazer a ecdise, né? Ou a muda, que é o que? É a troca da armadura por uma mais nova, uma maior, uma que acompanhe o seu organismo, então que ele vai produzir, tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura nós podemos verificar 2 situações interessantes. A primeira é uma libélula, né? Então, ela era menor, né? Produziu a sua armadura, né? A protegeu durante um bom tempo, no entanto, ela continua a crescer. Aí ela tem que fazer o quê? Ela tem que abandonar a armadura dela, né, o exoesqueleto, e vai produzir um outro exoesqueleto. Só que essa produção não é instantânea, então até lá ela está muito sujeita a ataques, não é mesmo? Isso acontece com todos os artrópodos, né? E aqui no gráfico ao lado mostra então como é que é a vida desses indivíduos em relação aos outros animais, né? Os outros animais que não têm exoesqueleto não precisam passar por isso. E eles têm ali, periodicamente, de tempos em tempos, tem que fazer a equidise, tá bom? Mas quem são esses grupos aí, né? São os crustáceos, e crustáceo é siri, lagosta, caranguejo, né? São os mais conhecidos aí. Tem o tatu de jardim, que é terrestre, é uma das poucas espécies, se não a única terrestre, né? Temos ali, por exemplo, os aracnídeos. Quem são os aracnídeos, né? Escorpião, aranhas, né? Cravo de pele, nem todo cravo de pele é um aracnídeo, mas alguns aracnídeos que atacam a nossa pele, tá? Também ácaros, né? Ácaros também são aracnídeos. Insetos, não preciso nem comentar, né? São N exemplos de insetos. Você não vai me dizer que a aranha é inseto. Isso você não pode fazer esta gafe. Aí tem os quilópodes e os diplópodes, né? São as centopeias, as lacraias, né? Então, esses aí que nós vamos estudar na próxima aula. Nós vamos nos ater nessa aula crustáceo, aracnídeo e insetos. Começamos então pela anatomia do crustáceo. Então vamos estudar primeiro a anatomia, tá?
Veja, aqui nós temos em crustáceos bem definido ali, simetria bilateral, lados bilatéreos, bonitinhos, mas olha só a organização do corpo. Aparece uma estrutura chamada cefalotórax, né? Céfalo, cabeça, tórax, né? Então, cefalotórax é o quê? É uma cabeça fundida no tórax, né? Formando uma estrutura única, que é característica dos crustáceos, né? Cefalotórax, abdômen e 5 pares de patas articuladas, sendo que a primeira pode estar modificada. Note que na extremidade aparece a pinça também, e a pinça ela atua ferramenta para tudo. Ferramenta para brigar, ferramenta para obter alimento, ferramenta para fazer a dança exótica do acasalamento, né? Então, tem ali várias funções. E tem também um par de antenas, que é mais sensorial, né? É um receptor sensorial, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse par de antenas é quimiosensitivas, né? De repente, uma substância que pode fazer mal, algo que ele sinta que pode ser agradável a ele ou não estar ali. Então, as antenas trazem muito isso, tá? E aí, no close aqui, no close, né? Você tem ali uma estrutura bonita, os olhos, né? Olha só quantas situações interessantes, né? Então a gente consegue enxergar ali as articulações aqui, ó, dando a impressão que existem dobras, né? Bem interessante. Abaixo da carapaça, né? Carapaça aqui, você vê então que é uma estrutura bem rígida, né? Que forma ali o exoesqueleto. Você tem as tegmas, né? As tagmas. As tagmas são aqueles metâmeros fundidos que nós comentamos. Perfeito? Agora, olha só aqui a anatomia interna. Então, por ser celomado, você tem vários órgãos, né? Olha o hepatopâncreas aparecendo aqui com uma glândula digestiva que secreta substâncias para tentar ajudar ali na digestão do alimento, né? Boca e ânus, então, digestório completo, né? O intestino. Olha os gânglios cerebrais muito presos à cabeça, mostrando ali que realmente, no caso ali não a cabeça, porque não é cabeça, é o cefalotórax, né? Ao cefalotórax, mostrando que há uma tendência de centralizar na cabeça, entre aspas, ali a informação, né? Que a gente já vinha discutindo isso. Aparece uma glândula aqui chamada glândula verde ou antenais, tá? Essas glândulas ficam muito próximas das antenas e ela tem função de excretora, ou seja, é o sistema excretor dos crustáceos. A respiração é branquial, né? Se a maioria, quase 100% das espécies residem ali em ambientes, habitam mares, ambiente aquático, então, obviamente que é por brânquias que há respiração, tá? E aqui tem o coração mostrando aqui que há um sistema circulatório, e obviamente que há, só que esse sistema circulatório é lacunar ou aberto, né? Perfeito? Tá? Depois nós comentaremos sobre a reprodução. Vamos aqui então para os aracnídeos, tá? Os aracnídeos, gente, eles passam a ter ali 4 pares de patas, né? Mas ainda é a cabeça fundida ao tórax, então cefalotórax, abdômen e 4 pares de patas, né? Tem ali, no caso das aranhas, aquelas fiandeiras ali na parte traseira que vai ali tecer as teias, né? Tem as quelíceras, né, e os pedipalpos. No caso das quelíceras das aranhas, elas inoculam veneno, a peçonha, né? Então, uma pessoa picada ali com a aranha marrom, então você já viu o estrago que faz, não é mesmo? Tá? E os pedipalpos ali auxiliam na sensibilidade, na reprodução, né? Na aranha, o corpo todo, ela possui cerdas, né? E essas cerdas que forram o corpo dela também traz essa questão sensitiva, né? Ela consegue sentir, por exemplo, predadores, né? Algo se aproximando dela. Perfeito? Tá? E olha a disposição dos olhos, né? Então, esses olhos variam de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie. Tá? Então, às vezes umas têm 8, outras têm 6,
tá? Então é um pouco variável, é disposto também de maneira variável. Tá? É variável também dentro do grupo aracnídeo, tá? Os aracnídeos. Um outro exemplo de aracnídeo muito conhecido é o escorpião, tá? Ele não vai ter fiandeiras, mas aqui tem um aguilhão, né? Que todo mundo sabe que ali inocula bastante, inocula a peçonha, né? Ou veneno ali do escorpião. Então, novamente ali, 4 pares de patas, né? Os pedipalpos ali, as quelíceras na frente, tá? Cefalotórax e abdômen, porque é do mesmo grupo das aranhas, perfeito? E olha só que interessante as tagmas aqui em cima, né? E a estrutura ali de exoesqueleto bem forte, tá? Tranquilo? Vamos agora conhecer um pouco da anatomia dos insetos. Mudou um pouquinho, né? Apareceu ali a cabeça separada do tórax. Então, cabeça bem separada ali, o tórax, né? E o abdômen, perfeito? Mas são 3 pares de patas. Olha só, crustáceos são 5, aracnídeos são 4, insetos são 3, tá? Mas tem aqui também outras situações interessantes, né? Parece aqui, por exemplo, antenas, né? Também a questão ali sensorial. Asas. Aliás, uma curiosidade, os únicos animais a apresentarem asas são insetos. São os únicos animais a apresentarem asas, porque asas são membranosas, né? Ah, mas e as aves? As aves são membros superiores adaptados a voo, não é mesmo? Se você tirar um raio-x lá, você vai ver um monte de ossinhos, né? Nós vamos estudar mais para frente. Os únicos animais a apresentarem realmente asas, né, asas membranosas, são os insetos. Mas ela não está presente em todos, né? Essas asas é variável, pode ser de um par ou 2 pares de asas, né? Agora, olha só, vamos ver um pouco da anatomia. Bonita essa figura aqui do gafanhoto, né? Então, vamos lá. Gânglios cerebroides, né? Ou seja, o cérebro, né? Ali na cabeça, esôfago, tubos traqueais, tá? Nós vamos comentar isso mais para frente, né? Ali é o sistema respiratório, né? Túbulos de Malpighi, essa rede de túbulos que faz a excreção, né? Já foi comentado anteriormente, mas os cordões nervosos são ventrais, né? Ali, o sistema digestório é completo, tem boca e ânus, o coração ali, né, bombeando o hemolinfa, né, mas a circulação é aberta, tá bom? Então, beleza, temos ali faringe, tá, cordão nervoso central, tranquilo. Então, comentamos aí bastante sobre as principais diferenças corpóreas entre crustáceos, aracnídeos e insetos, beleza? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar um pouco sobre a reprodução de cada um deles. Vamos lá? Os crustáceos, a reprodução, né, ela é cruzada e a fecundação é interna. Então tem um macho lá, ele pega a gônada dele e deposita os espermatozoides na fêmea, né? Mas o desenvolvimento é variável. Por quê? Nós temos ali crustáceos que vivem em água salgada e ali o desenvolvimento é indireto, tem a fase larval, depois a transformação, né, para o indivíduo adulto. Já nos crustáceos de água doce isso muda, não tem fase larval e o desenvolvimento é direto, tá bom? Lá nos aracnídeos eles são dioicos, macho e fêmea, fecundação cruzada, tá? Ela é interna, tá? E as espécies depositam ovos, mas os ovos já nascem o indivíduo pronto, ou seja, não tem fase larval, desenvolvimento diretaço, tá? É direto. E uma curiosidade, né? Todo mundo tem ciência, já ouviu falar da viúva negra, né? Aquela aranha que após a cópula mata o macho, né, e se alimenta dele, perfeito? Tá?
Então, aproveitadora, inclusive, né? Tô brincando, brincadeira, tá? Mas é um fato interessante, né? Bom, falamos agora dos insetos, e os insetos têm algumas situações ali peculiares, né? Que a gente tem que estudar com bastante cuidado. Então preste atenção nessas figuras aqui. Vamos lá? Nesse slide aqui, nós temos dois tipos de desenvolvimento, tá? O ametábulo e o hemimetábulo. Vamos entender o que é isso? Bom, então, nessa primeira figura, nós temos o que, então, aqui? Um monte de ovinhos, aí aparece um indivíduo, né? E esse indivíduo vai crescendo, crescendo, crescendo e se modifica um pouquinho, tá? Gente, neste desenvolvimento da metábola não existe fase larval. O indivíduo ele é imaturo, não tem característica reprodutora, né? Ele está imaturo, mas ele vai crescendo aos pouquinhos, até chegar à fase adulta. Adulto ele muda um pouquinho, mas não tem a fase larval. Perfeito? Então, essa é a situação. Já no hemimetábulo acontece um pouquinho diferente. Então vejam só, você tem aqui no desenho o ovo e você tem várias etapas de ninfa até o adulto. Mas se você olhar de uma ninfa para a outra até chegar à fase adulta, muda muito pouco, ou quase não muda, né? Ou praticamente não muda. Essa é a diferença, essa é uma das características do hemimetábulo, tá bom? Então, no ametábulo, eu tenho um ovinho, ele vai eclodir, vai formar um indivíduo imaturo, que vai crescendo, 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 e muda um pouquinho e se torna um adulto. Aqui nas ninfas, no hemimetábulo, não. O ovo já nasce um indivíduo como se fosse um adulto pequenininho. Depois ele vai crescendo, 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 até se tornar um adulto, tá? Então, é igualzinho ali, perfeito? Agora vamos ver então o que é esse processo de holometábulo ou metamorfose completa. Então vamos lá, tá? Vamos entender o ciclo. Primeiro, né, você tem ali a borboleta, ela deposita o ovinho vai eclodir, vai formar a larva, né? A larva ela vai se desenvolver, vai sair do ovo, vai se desenvolver através da alimentação e tudo mais. Mas vai chegar num determinado ponto, olha aqui, por exemplo, no 4, onde ela vai formar um casulo. Quando ela forma o casulo ao entorno do corpo dela, ela fica ali em repouso e nesse período ocorre uma transformação. E como é que ocorre essa transformação? Ocorre uma reprogramação tecidual, né? E nessa reprogramação tecidual, quando completa, ela rompe o casulo e aí ela sai de uma forma totalmente diferente da fase larval. Ou seja, essa é a metamorfose completa. Então você tem ali o ovo, uma fase larval que nós chamamos de lagarta, né? E ela se coloca dentro de um casulo que ela mesma produz, reprograma tecidualmente e sai ali, então, uma borboleta. Perfeito? Então, essa aqui é a metamorfose completa ou holometábulo. Tá bom? Vamos lá? E aqui, então, tem uma tabela aí para ajudar vocês, né? Que eu acabei fazendo com algumas anotações que são importantes. Eu até sugiro que vocês façam essas anotações assim, né? Para organizar aí com tantas informações sobre os filos. Então, por exemplo, aqui, né? Sistema nervoso, né? Então, ganglionar ventral, crustáceos, aracnídeos, no insetos tem cerebroides, porque aparece uma cabeça ali, né? Então, aparece uma cabeça, aquela tendência que a gente já comentou, né? Formação de tendência a formar um cérebro, uma estrutura centralizadora de informação ali na região da cabeça, tá? Sistema respiratório branquial dos crustáceos, porque o habitat deles, né, é água, né, aquático, ou marinho, ou água doce, né, ou água salgada ou água doce, né. Aracnídeos, filotraqueal, são os pulmões foliáceos, né, ainda uma rede de canalículas pequenininhas, né. E os insetos, traqueias, né, então aparece bem definido ali as traqueias, né. Sistema circulatório, lembrando que crustáceos e aracnídeos é a hemocianina, ou seja, um sangue com pigmento azulado, né? Então, aberto. Assim como nos insetos, no hemolinfa também é aberto. Perfeito? Sistema digestório completo nos três, mas no aracnídeo
aparece ali uma digestão extracorpórea, tranquilo? E olha lá o sistema excretor, né? Já mostrei para vocês no crustáceo, né, que são glândulas verdes ou antenais, porque fica muito próximo das antenas, né? Os aracnídeos são glândulas coxais e aparecem túbulos de Malpighi, assim como nos insetos também aparecem túbulos de Malpighi, tá? Vou entender um pouquinho o que é isso? Deixa eu voltar, vamos voltar no slide aqui. Deixa eu ver aqui, aqui, beleza. Olha aqui onde é que ficam os túbulos de Malpighi, né? Então eles são geralmente aos pares, ou seja, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8, ou é 10, 12, entendeu? Sempre assim, sempre aos pares. E eles são como se fossem uns sacos, uns saquinhos, né, de um fundo cego, onde eles se localizam, a rede se localiza da parte mediana para a parte posterior do intestino. Então vamos entender o que é isso. É só olhar aqui, ó. No esôfago, que começa a parte anterior, a parte média do intestino, que é essa parte, o intestino é toda essa parte rosa, a parte mediana é mais ou menos aqui, ó. E a partir daqui começa a aparecer os túbulos de Malpighi, tá bom? O que ele vai fazer, né? Ele vai acabar adentrando a cavidades, né, lacunares, ali, cavidades ali, para tentar pegar ou filtrar, não, capturar esses restos metabólicos que circundam junto com o sangue, né? E tentar jogar para o intestino. No intestino, todos esses restos metabólicos são eliminados através do ânus, perfeito? Juntamente com as fezes. Então essa é a função dos túbulos de Malpighi, né? Então alguns aracnídeos têm e os insetos todos realizam isso, tá? Lembrando a divisão do corpo, isso é importante, né? Cefalotórax, cabeça e tórax fundidos, né? Quem tem crustáceo é aracnídeos. Cefalotórax e abdômen, só que crustáceos têm 5 pares de patas, né? Aracnídeos têm 4. E insetos é o único que apresenta cabeça. Cabeça, tórax e abdômen, tá? Com 3 pares de patas. E os acessórios que foi colocados ali, né? Um par de antenas, né? Tanto no crustáceo, aracnídeo e insetos, né? Mas ali, por exemplo, insetos apresentam asas, né? Aliás, os únicos animais a apresentarem asas, já comentei, asas tem que ser membranosa. Se aparece algum tipo de osso, é membro adaptado, beleza? Tá? Então, insetos ali, né? Com 2 a 3, 1 ou 2 pares de asas, mas nem todos os insetos têm asas, perfeito? Né? Pedipalpos, as fiandeiras que aparecem ali nos aracnídeos e o aguilhão que aparece ali nos escorpiões dentro do aracnídeos, perfeito? Então essa tabela aqui serviu mais ou menos para mostrar para vocês aí, auxiliar vocês nos estudos, né? E nós vamos preencher na próxima semana com diplópodos e quilópodos. Joia? Pessoal, eu sei que é muita informação, nosso tempo é curtinho, né? Se restringe mais ou menos aí uma meia hora aí para a gente tentar trabalhar tudo, né? A gente está tentando trabalhar devagar, né? Tentando ir devagar. Artrópodos realmente é um filo complexo. A sugestão é que vocês leiam, que façam os exercícios. Deixei alguns aqui para vocês tentarem fazer, tá? Se acharem poucos, esses tem lá os livros de atividade. A gente sempre pede para vocês fazerem, porque é aí que você vai ver o quanto você entendeu, tá? Perfeito? Né? E refazer a leitura com bastante proficiência, com bastante ciência ali, né? Das informações, tranquilo? Tá? Então tá bom, agradeço novamente a participação de vocês aí, a participação não, mas a audiência de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, tá beleza? Tá? Pessoal, o SP com você aí no isolamento social, né? Esperando a volta aí para que a gente possa conviver novamente em sociedade, mas sempre com moderação, sempre com cuidado, tranquilo? Grande abraço, bom resto de semana e até a semana 7. Tchau!